Eu cumprimento a todos os amados e queridos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje ali no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, a nossa meditação, a nossa jornada bíblica. Vem comigo. Então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse e proclamou: Ouve a Israel os decretos e as leis que hoje comunico aos vossos ouvidos. Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los à vida prática diária. Nosso Deus estabeleceu conosco uma aliança no Monte Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas sim conosco, com todas as pessoas que nesse dia estão presentes a essa assembleia, todos vivos aqui. O Senhor falou convosco face a face, sua voz se projetou no meio das chamas no monte. Naquela época eu fui colocado entre o Senhor e vocês, a fim de anunciar a palavra do Senhor, pois ficaram com medo do fogo e não subiram a montanha. Foi quando ele nos disse: Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, no céu, ou cá embaixo da terra, ou nas águas que estão que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e tampouco lhe prestará qualquer tipo de culto. Porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos vossos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Contudo, eu dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que usar o seu nome sem o devido respeito. Guardarás o dia do sábado, a fim de santificá-lo conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles cumprirá todos os seus afazeres. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhuma obra, nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver vivendo em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Recorda que fostes escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te libertou e te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte, pois o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia do sábado. Honra teu pai e a tua mãe, conforme te ordenou o Senhor, o teu Deus, a fim de que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te concede. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem bem algum que pertença ao teu próximo. Essas palavras proclamou o Senhor a toda a vossa congregação no monte do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão em alta e poderosa voz. E nada mais acrescentou. Então, tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, as entregou a mim. Contudo, quando ouvistes a voz que vinha no meio das trevas, enquanto a montanha ardia em chama, aproximastes de mim com todos os chefes das vossas tribos e demais anciãos e autoridades. E suplicastes: eis que o Senhor nosso Deus nos revelou sua glória e sua grandeza, e nós ouvimos claramente a sua voz do meio do fogo. Hoje, vimos que Deus pode falar ao ser humano sem que este deixe de viver. E agora, por que iríamos morrer? Estas grandes chamas vão nos devorar. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nós vamos perecer. Em verdade que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu. Aproxima-te,
Pois tu, Moisés, para ouvir tudo o que o Senhor nosso Deus tem a dizer. Tu nos dirás tudo o que o eterno nosso Senhor te comunicar. Nós ouviremos atentamente e obedeceremos. O Senhor compreendeu bem o sentido de vossas palavras quando falaste comigo e me disse: ouvi perfeitamente as palavras que este povo te dirigiu. Falaram com sabedoria e justiça. Como seria bom se eles sempre pensassem dessa maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Vai, portanto, e diz-lhe que podem voltar às suas tendas. Tu, porém, permanece aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos, os decretos e as doutrinas que lhes ensinarás, a fim de que as pratiquem na terra que eu dou a eles como propriedade. Sendo assim, tendes todo o zelo para agirdes conforme vos ordenou o Senhor vosso Deus. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos orientou para que vivais, sendo, portanto, felizes e prolongando os vossos dias na terra, que é a vez de tomar posse. Bom, aqui dos versos 1 até o 6, Moisés lembra o povo, né, de onde Deus o arrancou, provando que ele tem poder para tirar as pessoas de qualquer situação. Deus ali mostra que quando o ser humano vive escravizado, ele não pode fazer nada para se libertar. Mas quando a graça de Deus é derramada, ela vem para libertar os cativos. A partir do versículo 7, até o versículo 21, a gente vai ver exortações que explicam que Deus arranca o ser humano da escravidão para que ele viva com liberdade, no mais alto padrão de santidade, né? Os que foram recém-libertados, eles não conseguem eles não conseguem nada sobre o padrão, não sabem, não conhecem nada, né? Então eles não conseguem alcançar o padrão de comportamento que eles devem viver sozinhos. É o próprio Deus que salva e ensina os seus filhos a se comportarem como um verdadeiro filho de Deus. Isso é lindo, né? É o próprio Deus que, depois de salvar, continua ensinando os filhos a se comportarem adequadamente para viver no reino. É o próprio Deus que faz tudo mesmo, né? A salvação, a santificação, tudo é Ele mesmo quem faz. Depois, aqui a partir dos versículos 22 até o 33, até o último versículo, nós vamos ver que o objetivo de Deus é se relacionar com as pessoas que não tinham nenhuma dignidade antes de conhecerem Ele. Então, Deus salva, né? Ele nos chama, Ele salva, Ele chama com eficácia, Ele ensina o comportamento adequado para os seus filhos, né? E Ele quer que nós sejamos, que o nosso comportamento sirva de testemunho para todo o resto do mundo, para os ímpios, para os que não conhecem a Deus ainda, né? Então, queridos, é importante a gente saber que foi o próprio Deus que criou uma estratégia para salvar os pecadores. Nenhum pecador vai a Deus, nenhum de nós vai até Deus porque quer. A Bíblia é muito clara quando diz que Ele nos amou primeiro, né? E dos versículos 31 aqui até o 33, até o final, né?
A gente vai ver algumas coisas. Deus chamou Moisés, ordenou que ele fosse o mediador entre ele e os pecadores naquele tempo, né? Para que Deus pudesse derramar graça sobre aquele povo. E é esta graça que faz possível esse relacionamento. Relacionamento com Deus é graça. Ninguém consegue se relacionar com Deus se antes ele não derramar graça sobre essa pessoa. A nossa parte é pedir que ele derrame, né? Ele derrama graça através da nossa intercessão. Deus sabe exatamente quem nós somos. Então, nós sabemos o quanto somos indignos, mas Deus sabe exatamente quem nós somos. E Ele sabe que o nosso coração é completamente apodrecido pelo pecado. Ele sabe que durante o tempo da escravidão a nossa consciência foi castrada e o nosso senso de moralidade foi deturpado. Ele está decidido mesmo assim a nos libertar e a ensinar cada um de nós a se relacionar com Ele. O profeta Oséias, ele nos apresenta o noivo, né? O noivo que leva a noiva para o deserto e que ensina a noiva a amar o noivo. É fantástico isso, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu com esse povo no deserto. E é exatamente o que acontece conosco, né? O povo do deserto, o povo que estava escravo no Egito. Antes disso, né? O povo estava perdido. Estava perdido na imoralidade, estava perdido no pecado, né? Então, Deus permite que o povo fique escravo no Egito e esse era o deserto. Deus permite que ele fique escravo no Egito. Depois ele vai lá, faz aquela exibição de milagres até fazer o faraó libertar eles, né? Para que esse povo conhecesse o poder desse Deus, né? E depois ele leva eles para o deserto. Os 2 anos seriam suficientes, né? Para que esse povo se apaixonasse por esse Deus. Na verdade, na nossa concepção, olhando tudo que Deus fez lá para arrancar eles do Egito, já era suficiente para eles se apaixonarem por esse Deus, né? Por esse noivo. Mas não foi. E eles ficaram 40 anos no deserto. E Oséias diz que é assim que funciona, né? Ele mostra para nós o noivo levando a noiva para o deserto, porque no deserto ele vai cuidar, ele vai se apresentar, ele vai suprir as necessidades, ele vai sustentar, ele vai proteger a noiva a ponto de ela ser muito apaixonada por ele. Então, queridos, lembrem disso, o deserto é lugar de desfrutar da presença de Deus, não se apavora. É lugar onde o noivo quer nos ensinar a nos apaixonar por Ele. Nós somos uma noiva muito ingrata, insensível, arrogante e realmente muito indigna do amor, de todo esse amor que o noivo nos dedica. E nós permanecemos assim mesmo diante de tanto amor derramado sobre nós. Diante de tanto amor, muitos ainda desprezam a salvação que Ele nos ofereceu completamente de graça. O capítulo aqui mostra que o desprezo a Deus leva os homens a ocupar o lugar que é dele com outras coisas e a dedicar então a Ele mesmo uma falsa adoração. Quando nós não aceitamos
a salvação, nós facilmente desrespeitamos o nome de Deus, ignoramos o matrimônio, roubamos, fazemos fofoca, falamos mal dos outros, nós desonramos os pais, nós desejamos as coisas dos outros, nós fazemos negócios ilícitos. Quando nós praticamos essas coisas, claramente nós estamos desafiando Deus para uma guerra. E normalmente Deus não aceita o nosso desafio, e ao invés de Ele mostrar o seu poder e nos derrotar para essa guerra que nós mesmos o chamamos, Ele nos leva ao deserto para fazer com que a gente entenda esse grande amor que Ele tem por nós. Nós precisamos entender que tudo o que Deus faz, queridos, é com o objetivo de nos restaurar, para nós sermos completamente felizes nele. Os filhos de Deus são chamados para viver um padrão de comportamento já estabelecido por Ele. E nós somos chamados para ser não para ser um pouco santos, mas para ser santos como Deus é santo. É isso que mostram os 10 mandamentos, né? É isso que mostra a palavra de Deus. O nosso chamado, queridos, é para ser santo como santo é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.